E agora, no Jornal Brasil Atual, a gente vai falar sobre um assunto muito sério que, ao longo dos últimos anos, tem sido deixado de lado, que se trata da saúde do trabalhador e da trabalhadora. Uma pesquisa inédita vai dar visibilidade às condições de trabalho durante esse período de pandemia. E para falar sobre os objetivos dessa pesquisa, nós temos o prazer de conversar agora com Maria Maeno, que é médica, mestre e doutora em saúde pública da Universidade de São Paulo e pesquisadora em saúde do trabalhador, e também com o doutor José Carlos do Carmo, que é da área de saúde pública e saúde do trabalhador. Doutora Maena, doutor José Carlos, muito obrigado pela participação de vocês. Vamos começar com a doutora Maeno. Vamos falar rapidamente, doutora, quais são os objetivos dessa pesquisa, quais são os resultados que vocês imaginam que possam ser colhidos a partir desse trabalho. Bom dia. Bom dia a todos e todas que nos ouvem, que nos assistem. Bom dia, Rafael, tudo bem? Tudo bem, obrigado. É um prazer enorme estar aqui de novo. Como você falou, essa pesquisa tem o objetivo principal de dar visibilidade para as condições de trabalho durante esta pandemia, né? Algumas condições de trabalho de algumas categorias tiveram certo destaque na mídia, como os frigoríficos, motoristas de ônibus, profissionais de saúde, entregadores. Mas mesmo nessas categorias, esse destaque não tem se revertido de verdade em direitos sociais a que fazem jus a esses trabalhadores que trabalharam presencialmente durante a pandemia. Então, nesse momento em que nós temos um enfraquecimento, inclusive, do poder público nas ações efetivas nos ambientes de trabalho, essa pesquisa tem o objetivo de dar a versão, quer dizer, dar o olhar, né, o olhar e voz dos trabalhadores, para que a gente conheça como é que essas pessoas trabalham. É mais do que fundamental que a gente aplique o nosso mote. Conte para a gente, conte com a gente, que era do Ministério da Saúde há alguns anos atrás. Doutor José Carlos do Carmo, que é médico também, especialista em saúde do trabalhador, como é que o senhor avalia as políticas públicas dos governos, tanto no âmbito federal como no âmbito estadual, nos últimos anos, com relação a esse tema que, no início dos anos 2000, teve tanta atenção do governo federal? Eu acho que ainda a saúde do trabalhador, as suas condições de trabalho e no que elas implicam sobre o seu adoecimento e mesmo morte, ainda estão muito aquém daquilo que seria necessário para garantir que, para trabalhar no nosso país, isso não significa se expor ao risco de adoecer e de morrer. E eu diria que estas situações são mais particularmente preocupantes neste momento de pandemia. Nós temos acompanhado aí e verificado que as medidas que têm sido tomadas no âmbito das políticas públicas e da ação concreta, das próprias empresas, dos empregadores, têm sido insuficientes para proteger os nossos trabalhadores do risco de contaminação. Doutora Maria Maeno, a pesquisa será lançada na próxima quarta-feira durante o encontro do Fórum de Acidente do Trabalho. Como é que a senhora, qual é a sua expectativa a partir desse encontro? Quais serão os debates que também vão fazer parte desse 76º encontro do Fórum de Acidentes do Trabalho? Olha, nós estamos numa fase, o nosso projeto está pronto praticamente, né, e é de responsabilidade de 7 pesquisadores, e ele está sendo conversado, discutido com os sindicatos das diversas categorias. Por quê? Porque os nossos parceiros preferenciais são os sindicatos que têm como chegar, como atingir os trabalhadores, e é importante que os trabalhadores percebam a importância do sindicato, principalmente nesse momento. É sempre, mas nesse momento fundamental. Por quê? O sindicato é quem dá a perspectiva do coletivo. Então, nós temos feito alguns lançamentos por categorias, mas esse dia 11, às 18h30, será o momento em que nós faremos um lançamento, digamos, oficial no Fórum de Acidente de Trabalho, né? E nós esperamos discutir a responsabilidade que a sociedade deve assumir sobre a saúde e sobre a proteção que os trabalhadores que trabalharam presencialmente merecem. Afinal, para vários de nós ficarmos em casa, podendo trabalhar de casa, vários se arriscaram mais do que nós. Então, é essa responsabilidade que nós queremos discutir e aspectos da clínica, da epidemiologia também.
São dois, Valdete Severo, que é a juíza do trabalho, presidenta da Associação de Juízes para a Democracia, e o Biratã de Paula Santos, que é médico pneumologista do Instituto do Coração da Faculdade do Hospital das Clínicas. Doutor José Carlos do Carmo, que a gente carinhosamente conhece como Cal, sempre um defensor das lutas em defesa da saúde do trabalhador. Essa nova fase do mundo do trabalho a partir da pandemia, em que o trabalho à distância, o trabalho doméstico, começou a se tornar uma realidade para milhões de brasileiros que ainda possuem vínculo formal de trabalho, também tem aumentado o índice de sofrimento mental. O assédio já começa a ser refletido também pelos trabalhadores nessa nova realidade de trabalho virtual ou trabalho à distância, doutor Cal? Pois é, essa questão do trabalho à distância, do chamado home office, pode até ter aspectos positivos que muitas vezes os próprios trabalhadores identificam, como, por exemplo, a não necessidade de ter que se sair de casa para poder trabalhar, a possibilidade de se conviver mais com os familiares. Por outro lado, nós sabemos que esta nova modalidade de trabalho traz uma série de riscos novos, inclusive, decorrentes de vários fatores, né, que vão desde da falta de um controle do horário de trabalho, não se tem mais formalmente, na prática, estabelecido o horário de início, horário de fim da jornada de trabalho, até problemas ligados às próprias condições. Os ambientes de trabalho nem sempre são adequados, os mobiliários, a rede de internet nem sempre é suficiente para que o trabalho se desenvolva quando ela é utilizada, né, de maneira adequada. Portanto, nós temos que ver com muito cuidado. Eu acho que devemos tirar proveito daquilo que há de positivo nessa possibilidade de trabalho, mas acho que nós temos que discutir com muita profundidade, inclusive exigindo que as empresas, os empregadores forneçam, né, as condições de equipamento adequadas para esse trabalho. E, mais uma vez, quem mais se prejudica são as camadas mais pobres, mais vulneráveis da população. Nós sabemos que quem tem condições de se isolar num espaço próprio para desenvolver o seu trabalho, tem uma condição que é muito diferente daquelas pessoas que, morando em casas pequenas, são obrigadas a compartilhar o espaço com a família. Doutora Maria Baiano, como a senhora já afirmou, os parceiros preferenciais desse trabalho serão os sindicatos. Os resultados vão servir de subsídio para que essas políticas de cuidado, de prevenção a esses problemas decorrentes do trabalho à distância possam ser encaminhados à Justiça do Trabalho, por exemplo, lembrando que a Justiça do Trabalho também vem sofrendo ataques desse governo federal, não? Como é que é possível colocar em prática medidas de segurança à saúde do trabalhador a partir das conclusões desse estudo? Pois é, Rafael, eu acho que a gente começa da seguinte premissa, que a pandemia não foi superada, embora muitos tenham um comportamento como se tivesse sido superada, né? A pandemia está aí, então nós temos muito que aprender ainda, nós temos que, na medida em que nós conhecemos as condições de trabalho em profundidade, nós conseguimos, o ideal seria nos antever os problemas, né? Então, a vigilância da saúde do trabalhador ou a vigilância da saúde pelo Sistema Único de Saúde ou mesmo pela fiscalização da Auditoria Fiscal do Trabalho teriam muito a ganhar com esse conhecimento de como os trabalhadores estão trabalhando, em que momentos existe maior possibilidade de contaminação, em que momentos as pessoas têm maiores possibilidades de se infectarem. Nós sabemos que o trajeto é um grande risco, mas dentro das empresas também os riscos são muito importantes, tanto que o número de infectados é muito grande. E isso acaba não tendo um destaque que mereceria ter. Então, eu acho que esse aprendizado é fundamental, além dos direitos sociais, não é? Um auxílio-doença acidentário é diferente de um auxílio-doença previdenciário. A pessoa que tem direito ao seguro acidente de trabalho tem direito ao auxílio-doença acidentário, que isenta o trabalhador, o segurado de carência,
Então, não precisa ter 12 meses de contribuição, ele tem direito ao auxílio-doença, se ele precisar ficar mais de 15 dias afastado. Durante esse período de afastamento, existe o recolhimento do fundo de garantia, a manutenção do recolhimento do fundo de garantia, existe a estabilidade depois que ele volta ao trabalho, né, estabilidade de 1 ano, e também tem direito ao auxílio-acidente nos casos em que haja sequelas, né? E a gente sabe que muitos dos trabalhadores, muitas das pessoas acometidas têm sequelas. Então, existem muitos direitos. E também existem direitos trabalhistas, posteriormente, que podem ser reclamados, né, devidamente. Então, acho que é fundamental esse reconhecimento do caráter ocupacional, do caráter de relação com o trabalho que a Covid tem nesses trabalhadores que trabalharam presencialmente. Não só das atividades essenciais, mas em todos os trabalhadores que trabalharam, que tiveram que trabalhar. Doutor José Carlos do Carmo, a doutora Maria Maiano falou agora do INSS e o papel do Instituto na garantia dos benefícios enfim, conta de acidentes, afastamentos e tudo mais. A situação ainda está muito complicada no que se refere à prestação desses benefícios por parte do INSS, até o momento, não? Sim, sem dúvida, o que a gente tem observado e todo mundo vê e percebe, sobretudo percebe e sofre com isso, os trabalhadores que precisam dos direitos, não são nem benefícios, são direitos garantidos para aqueles que contribuem para a previdência. A gente vê isso acontecendo, é mais uma demonstração, infelizmente, do descaso, e eu diria que além do descaso, da incompetência, né, das autoridades federais, do INSS, no sentido de garantir isso que deveria ser oferecido, como já dissemos, como direito aos trabalhadores. Mas se me permite, Rafael, eu queria só complementar essa questão que a Maria levantou, da relação da Covid-19 com o trabalho. Maria e eu escrevemos um artigo, e eu até sugiro que quem tiver interesse busque, é fácil de encontrar na internet, em que o título do artigo é: a Covid-19 é uma doença relacionada ao trabalho. A gente faz essa afirmação de forma muito convicta, porque essa discussão tem corrido aí dentre os técnicos, os trabalhadores, e mesmo entre técnicos que a gente pode dizer que são progressistas, existe, na nossa opinião, uma posição meio vacilante em relação a fazer esta afirmação. Nós queremos dizer que toda e qualquer pessoa, trabalhador que adquiriu a Covid, teve essa doença adquirida no trabalho? Não, não é isso. Mas o que nós chamamos a atenção, por uma série de motivos que estão expostos nesse artigo, é que a presunção da contaminação para quem foi obrigado a sair, né, do seu domicílio para ter que trabalhar, deve ser a de que, em princípio, essa doença foi adquirida por fatores ligados ao trabalho. E que, se houver dúvida, questionamento sobre essa relação, o ônus da prova, e esta é uma questão importante, é a reversão do ônus da prova. O ônus da prova deve ser do empregador, do INSS ou de quem quer que seja que duvide ou que questione a existência desta relação. Eu acho que isso é uma questão importante de ser destacada. Perfeito. Doutora Maria Maiano, vamos dar o serviço às pessoas que têm interesse, querem acompanhar esses debates. O lançamento será realizado na próxima quarta-feira. As pessoas terão acesso através da internet de todos os debates que vão ocorrer? Sim, o evento será transmitido pelo YouTube /Fórum Acidentes, né? Na verdade é do Fórum Acidentes do Trabalho, mas é YouTube /Fórum Acidentes, consegue acessar. Então vai ser, nós esperamos que muita gente assista, porque eu acho que vai ser um debate muito interessante sobre esta questão que o Carl levantou agora, por último, sobre a presunção de causalidade entre o trabalho e a Covid, né? Isso é muito importante, porque devido às características que a Covid adquirem aqui no nosso país e no mundo também, né? Trata-se de uma doença comunitária e com certeza os trabalhadores que trabalharam presencialmente estão mais expostos ao risco de ter Covid e por isso a presunção, né? Então acho que o Carl levantou essa questão muito importante, que eu acho que vai ser, aliás, já é um assunto polêmico, como vocês devem imaginar, não é? Os empresários em geral não têm reconhecido,
tanto que tem se recusado, na sua grandíssima maioria, a emissão de CAT, mesmo para trabalhadores de serviços de saúde, né? Então, existe essa dificuldade, você imagina para os outros trabalhadores. Então, esperamos que muita gente nos veja aí e tenha a possibilidade de ouvir a Valdete Severo, que é a juíza, e o Biratã de Paula Santos também, e nós apresentaremos o projeto como um todo. Então, quarta-feira, portanto, a partir das 18h30. Exatamente, das 18h30 às 20 horas. Agradecer a participação aqui no Jornal Brasil Atual. Muita alegria, fazia tempo que a gente não conversava assim, infelizmente ainda de uma maneira virtual, mas é sempre muito bom estar próximo da doutora Maria Maeno e do doutor José Carlos do Carmo. Doutora Maria Maeno, médica, mestre e doutora em saúde pública da Universidade de São Paulo, pesquisadora em saúde do trabalhador, e o doutor José Carlos do Carmo, nosso querido Cal, que também é da área de saúde pública e saúde do trabalhador, falando da pesquisa que vai dar visibilidade às condições de trabalho na pandemia que acontece nessa quarta-feira. Doutora Maia, muito obrigado. Rafael, só uma questãozinha que eu acho que é importante, além dos parceiros sindicatos que nós temos, né, e que nós esperamos ampliar esses parceiros, nós temos o grande apoio do Ministério Público do Trabalho de Campinas, né? Então, essa parceria e esse apoio são fundamentais para a viabilidade desse projeto também. Obrigado, doutora Maria Maeno, doutor José Carlos do Carmo, doutor Carmo, muito obrigado pela participação. Obrigada. Eu que agradecemos. Um abraço. Até uma próxima. Jornal Brasil Atual, 8h55. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.